Onde usar a bioconstrução no campo? Em todo lugar, para construir a casa, para construir o galpão, para fazer até um lago, você pode fazer com super adobe, tu pode criar estruturas, armazenamento de semente, fazer mil coisas com a bioconstrução. Porque o importante da bioconstrução é que tu vai usar os materiais locais, o que tem no teu terreno. Essa é a primeira coisa que tu vai fazer, procurar analisar o que tem no terreno. O que é que tem, que tipo de barro tem, se tem pedras, se tem bambu, se tem madeira. Fazer uma boa leitura disso, uma boa análise do que tem para fechar com o que tu está precisando construir. Na verdade, no campo sempre se construiu com os materiais naturais locais, em todos os lugares do mundo. Barro, pedra, madeira, tudo isso são os materiais disponíveis no entorno e sempre se construiu, inclusive, as construções mais duráveis do mundo. As construções mais antigas são feitas de pedra, construções muito antigas feitas com taipa de pilão, que já no tempo da colonização do Brasil foram usadas aqui para construir as catedrais mais antigas que a gente tem, construir o pátio do colégio em São Paulo, construções que estão aí em pé até hoje. Esses, por exemplo, são os silos de Medellín, lugares para armazenamento de grãos e inclusive os utensílios para armazenar alimentos a gente pode fazer com os materiais locais, usando a argila que tem no local para fazer cerâmica, por exemplo. Então a diversidade de construção é enorme. Essa palha que vocês estão vendo aqui atrás é colhida no banhado. Então nós temos uma casa aqui que a Tati diz que é a casa do banhado, porque as paredes todas são feitas de palha de arroz, é feita com feno compactado para fazer as paredes, e o telhado é de Santa Fé, dessa palha que vocês estão vendo. Então é uma casa toda colhida. Depois de colhido o arroz, pega essa palha, enfena e foi feito as paredes. O telhado é feito com a palha colhida do banhado, Santa Fé. Então, na verdade, a ideia é que você consiga ver o que tem no teu terreno que tu pode usar. Tu pode fazer estrutura com madeira, pode fazer estrutura com bambu, com pedra ou com as próprias construções que são portantes, como o super adobe, como a taipa de pilão. Então, a diversidade de coisas que a gente pode construir com materiais naturais é enorme, porque historicamente, como a Tati estava falando, a humanidade inteira construía suas construções assim. Castelos, fortes, residências, tudo foi feito dessa forma. O sistema de armazenamento de alimentos e de sementes de Medellín. O que acontece? A gente parece que perdeu essa história, então parece que tudo é feito de cimento, e o cimento começou ontem na história da humanidade. Todas essas construções têm milhares de anos, como vocês podem ver. Então a ideia é que a gente primeiro abra a nossa cabeça com relação a isso e destrua essa ideia que qualquer coisa feita de barro, feita de madeira ou feita de bambu dura pouco. Não dura pouco. Na verdade, o que mais dura são essas construções, porque historicamente, se eu for analisar o que tem de mais antigo na história da humanidade em construções, são construções feitas de terra, feitas de pedra, feitas de madeira, e o cimento começou ontem a recém. Já tem um monte de prédio de cimento rachado, já sendo feito reformas, né? Então a ideia é que a gente primeiro abra a cabeça com relação a isso e, obviamente, eu preciso de informação, uma informação correta com pessoas que tenham experiência para poder saber como é que eu uso determinado material. Porque uma coisa é falar barro, barro é um termo muito genérico, terra é um termo muito genérico, ou seja, que tipo de solo, que tipo de barro, que tipo de argila, quais as misturas que tu vai fazer para que isso traga resistência, para que dê um bom acabamento. Ninguém quer uma casa que fica tudo feio, tudo rachado, obviamente, então eu preciso trabalhar também com acabamento, e para fazer tudo isso eu preciso de informação, preciso de experiência, testada, aprovada, comprovada. Nós temos paredes aqui de face sul que tomam chuva no inverno em grande quantidade, de altíssima resistência, algumas paredes que a gente lava até com lava-jato, ou seja, eu preciso ter técnica para poder fazer isso, senão você vai botar o barro de qualquer jeito, aquilo vai cair, obviamente. Então, a ideia de que construção com barro é uma coisa temporária, ou passageira, ou frágil, é falta de informação, essa que é a verdade. Os próprios técnicos do cimento afirmam que ele dura entre 100 e 120 anos, enquanto as construções com materiais naturais são milenares. Como o João falou, os materiais naturais também podem ser usados para fazer barragens, para fazer açudes, para fazer terraços, para nivelar o terreno, não se restringindo só às habitações ou às construções que a gente possa fazer para os animais, para armazenar alimento. De fato, tudo que a gente precisa construir no campo pode e deve ser feito com materiais naturais. E quando tu entra num espaço bioconstruído, tu vai ver que o cheiro é outro, o ar é outro.
A gente às vezes coloca uma série de pessoas dentro do espaço e ele não satura. Por quê? Porque o material respira, passa o ar pela palha, as paredes têm uma outra relação, o barro tem uma relação diferente com o ambiente. Quando a umidade está em excesso, ele absorve, quando baixa a umidade, ele devolve, ou seja, é um material vivo, é diferente do cimento, porque o barro é um material vivo. Se eu pegar o barro aqui da parede, triturar ele, botar água e botar uma semente, eu vou germinar nele, eu vou produzir ele, porque isso aqui saiu da terra, veio para a parede, da parede eu posso voltar para a terra. Então eu estou lidando com uma casa viva. Então essa casa viva também tem um cheiro, tem uma energia diferente do que você está num prédio todo de concreto. O ar dentro de uma casa bioconstruída é muito agradável, porque ele é um ar sempre renovado. E também você tem ali a qualidade dos materiais naturais, enquanto que muitos dos materiais construtivos sintéticos, na verdade, eles têm compostos tóxicos, compostos voláteis, que tornam o ambiente mais tóxico do que a gente imagina. Por isso que as casas bioconstruídas são muito mais saudáveis que as casas construídas com os materiais sintéticos. Bioconstrução, tu pode tanto construir com os materiais naturais, já que a Tati falou em pintura, tu pode pintar com geotinto, ou seja, separar a argila que está na terra, tirar a parte da areia, separar, pegar essa argila e a silt, misturar com um pouco de cactus e tudo mais e fazer uma tinta. E tu pode então pintar com as cores a partir da terra que está no teu terreno. Então, ou seja, a diversidade de coisas que tu pode fazer é infinitamente melhor, mais saudável e obviamente muito mais barato, porque o custo vai ser o custo de tu tirar o barro do terreno e a tua mão de obra. Então, como a Tati falou, o cimento tem uma vida em torno de 120 anos e a humanidade vem morando em bioconstruções há mais de milhares de anos. Então, temos que primeiro mudar esse olhar, mudar isso na nossa cabeça de achar que essas coisas duram menos. Não, essas coisas são as coisas que duram mais. Esses materiais todos estão aí disponíveis para te poder fazer construções que são mais saudáveis, mais duráveis e muito mais agradáveis de estar dentro. Até os encanamentos eram feitos de terra, terra queimada, de cerâmica. Nessa foto que você está vendo aí tem um muro que foi feito com restos de encanamentos. Eu morei nessa cidade no Japão, que é uma cidade com muita produção de cerâmica, e ela viveu por muitos séculos produzindo encanamento de cerâmica para as habitações. Tudo era feito com os materiais do lugar. O nome da cidade, inclusive, tem a ver com essa condição de ser um lugar que tem muita argila, e tudo isso foi aproveitado para montar as fábricas de encanamentos. E o importante é fazer essa boa leitura do terreno para ver o que tu tem de materiais. Tem um exemplo interessante com relação ao ambiente e ao que as pessoas fazem a partir do ambiente. Ao norte de onde a gente está, tem uma comunidade quilombola numa região que tem muita pedra e muita madeira, um terreno alto. Lá eles construíram com pau a pique, ou seja, madeira a pique e um pouco de barro e palha. Já comunidades quilombolas que estão mais ao sul, na fronteira com o Uruguai, onde não tem pedra, onde não tem tanta madeira, tem uma terra argilosa, uma terra pesada, que quando tu corta já sai como um tijolo pronto. Esse torrão é virado de grama para baixo, é empilhado torrão sobre torrão, por isso que chama rancho de torrão. É uma casa extremamente térmica, as paredes são portantes e essa técnica se estende em todo o bioma pampa, tanto no Brasil, como no Uruguai, como na Argentina. Então tu vê que a mesma comunidade, as mesmas origens das pessoas, mas em ambiente diferente, optaram por construções diferentes a partir do seu espaço. E é por isso que a gente diz que a bioconstrução vem da arquitetura vernacular. E nós precisamos então entender isso. Eu preciso construir a partir do que tem no meu espaço. E em uma relação também com o clima. Se eu estou num clima quente, eu preciso preparar uma casa para que seja fresca. Para quem está como nós, num clima que no inverno é frio e no verão é quente, eu tenho que preparar uma casa que seja quente no inverno e fresca no verão. Então é importante a gente ver o quanto tem de recursos que a gente pode usar, a diversidade desses materiais todos e as infinitas possibilidades de a gente usar a bioconstrução no campo. E aí a gente vai ver que a gente pode usar a bioconstrução em todas as construções do nosso espaço no campo e também para outras estruturas que a gente precisa no campo, como a gente falou, fazer barragens, fazer açudes, fazer contenção de terra, fazer terraços. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informações para bem viver no campo, informações sobre permacultura, vida integral, como cultivar o seu alimento de forma saudável e se preparar para os tempos que virão. Até breve.